Esse episódio, Rituais com Ervas, com Adriano Herveiro, vai trazer os segredos, conexões com os banhos, defumações e benzimentos, utilizando as plantas de poder, as plantas, esses vegetais sagrados que ajudaram e ajudam tanto a humanidade. Esse é o primeiro episódio de remasterização, aqui com Adriano Camargo Herveiro, e avisando também a vocês que ele já está na Estrada Azul do Espírito, né? Na fala xamânica, Estrada Azul do Espírito, que está no mundo espiritual. Então a gente está fazendo esse episódio em homenagem, em memória, assim, do Adriano Camargo. Tem muito conteúdo aqui do Adriano no canal, na TV aqui Consciência Próspera, já fui colunista, já trouxe muitas informações. Nesse caso, o episódio de hoje é extraído do Xamãs Connect. Então, é remasterização do Xamãs Connect, que é o Congresso Internacional de Xamanismo. Aproveite todo o conteúdo, comente aqui embaixo o que você achou, o que você entendeu de interessante, de profundo, e vamos lá para um episódio realmente especial. Adriano Camargo, Rituais com Ervas. Olá, sagrado irmãozinho, sagrada irmãzinha. Olá, amigos do Xamãs Connect. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela sua audiência, por você estar aqui nos assistindo, pela oportunidade de eu falar um pouquinho desse nosso universo maravilhoso. Obrigado, Pai Criador, Mãe Natureza, Poder vivo e divino das ervas. Eu sou Adriano Camargo, conhecido como Herveiro, Adriano Camargo Herveiro. E esse nosso trabalho com ervas é um trabalho de muita simplicidade. Nós estamos aqui no nosso cantinho abençoado, nosso jardim, um pedacinho da natureza aqui na cidade. Estou embaixo aqui do meu pé de pitanga, da minha pitangueira sagrada, e de frente para a minha Jurema preta, né? Então aqui, daqui a pouco a gente canta para a Jurema, vamos, né, fazer um louvor à Jurema. E tudo isso aqui é força da Jurema, né? Eu sou geminiano, nascido no finalzinho de maio, filho de Antônio e Elisa, nasci em berço umbandista. Sou umbandista de formação religiosa, católico por definição, né? Fui batizado na Igreja Católica. Não sou um religioso católico, muito pelo contrário. Cresci como a maioria dos brasileiros da minha década, né? Mas apoio a minha religiosidade na religião umbanda. Sou umbandista, sim. E nós estamos gravando aqui no nosso jardim. Nós temos um templo onde professamos a nossa fé, onde temos todo um trabalho caritativo, um trabalho de atendimento ao público, e temos um templo escola, onde ministramos uma série de cursos. Esse meu caminho religioso, meu caminho com a natureza, na religião comecei desde criança, né? Nasci, cresci vendo a liturgia, a forma com que a Umbanda se relaciona com os elementos da natureza. Eu me mantive afastado da religião no período de adolescência, enfim, fui buscar outros caminhos, outros conhecimentos, voltei para a religião de Umbanda. Nós costumamos dizer que para Umbanda você vem pela dor ou pelo amor. Voltei pela dor, sim, e trouxe algo comigo, né? Tudo que é digno de ser feito deve ser no mínimo bem feito. Depois de aceitar esse caminho religioso na minha vida, começaram a vir algumas informações que a princípio eu não entendia muito porquê, né? Por que aquilo acontecia, por que as ervas me chamavam tanta atenção, por que esse magnetismo, porque eu era atraído para esse mundo. A espiritualidade se pronunciou, os mestres espirituais se posicionaram, na verdade, eu me posicionei junto com eles, né? Eu permiti que isso chegasse até mim, e a recomendação inicial era: vai estudar, filho, vai estudar que você vai precisar. Eu fui buscar conhecimento técnico até. Não tenho formação acadêmica na área, né, em botânica, em biologia, enfim, né. Por formação, eu sou analista de sistemas, trabalhei 20 anos no mercado corporativo,
né, 20 anos como consultor no mercado de informática, e hoje eu me dedico às ervas. Eu posso dizer que as ervas, esse universo da magia natural, transformou a minha vida e transformou para o bem. Né? Para o bem porque eu faço o que eu gosto do que eu faço, né? Esse é meu universo, é meu caminho de amor. Eu posso dizer que quando a gente coloca amor no caminho, né, o caminho se abre para nós e a gente se integra, a gente acaba fazendo parte desse caminho assim, de forma realmente integral. Hoje o nosso trabalho ele tem esse alcance, né? O alcance da lente, nós levamos esse conhecimento das ervas onde podemos. Depois eu vou falar um pouquinho mais do livro, né? O primeiro editado, Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos. Ele não é segmentado, ou seja, não é só para o público da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana, é para todos aqueles que entendem que magia natural está em si, está presente em todos os caminhos religiosos. Magia, e é legal a gente falar de magia, né? Magia, eu falei, as ervas, elas proporcionaram uma magia, uma transformação na minha vida. Magia para mim é transformação. Mudança de estado, ninguém pratica magia para continuar como está. A gente faz magia para mudar alguma coisa, para sair de um estado de doença para um estado de saúde, sair de um estado de desarmonia para um estado de equilíbrio. A magia, ela é de dentro para fora, de fora para dentro. E eu vou tentar aqui nesse tempo que a gente tem, não falar, não ser muito técnico, né? Vamos falar um pouquinho sobre os centros de força, né? Os chakras, a absorção de energia, esse nosso magnetismo humano, como as ervas podem realmente nos ajudar no dia a dia. Como um banho, uma defumação, um benzimento, alguma coisa simples pode realmente transformar a minha vida. Como a magia pode ser natural. Quebrando um pouco alguns ritos, alguns mitos até, alguns dogmas, não é? Achar que eu posso tomar banho de ervas na cabeça, eu posso ensinar um benzimento. Como é que isso funciona, né? A relação, né? Eu, espírito, um ser humano aqui espiritual, integral, a minha relação com chakras, os chakras, orixás, como é que isso funciona na minha vida? E é um prazer poder estar aqui falando para o Xamã Sconete, meu irmãozinho querido Samuel, e mais uma vez agradeço de coração essa oportunidade, né? O xamanismo faz parte da minha vida, né? E é muito bacana. Aqui nesse nosso roteiro de trabalho, né, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre xamanismo, né, o que é o xamanismo. Eu tive alguns mestres no caminho, né, e os mestres eles não vão embora, eles ficam na essência do conhecimento, na essência do saber e principalmente conforme vai fomentando em nós, no nosso espírito, a sabedoria. A sabedoria, ela é a consolidação, é a cristalização do saber, né? O conhecimento, ele chega de diversas formas e conforme ele vai se cristalizando no nosso espírito, vai se transformando realmente em sabedoria. E de todos esses mestres, se eu falar de um ou outro, eu vou ser realmente injusto, né? Eu lembro lá, tem alguns dias já, né, para não entregar a idade, não falar de alguns anos, eu lembro que um desses mestres, eu ouvi dizer e li lá no livro, ele fala assim, xamã, você considere esse xamã o dia que você abrir o seu guarda-roupas, o seu lugar lá de guardar suas roupas e lá só tiver o que você usa, né? Então eu posso dizer, eu não sou xamã. Se eu partir desse princípio, eu não sou xamã. Eu ainda tenho coisas, né, que eu não uso, que eu mantenho junto comigo. E a gente sabe que é muito difícil. Nós estamos aqui no urbano, como eu falei, eu venho, né, do mercado corporativo. É muito difícil a gente
se livrar dessas coisas no caminho. A gente fica o tempo todo tentando arrumar desculpas. Xamã, um xamã, um médium, um sacerdote, alguém que tem uma relação, ou pelo menos procura ter uma relação com a natureza. E eu quero puxar isso, essa ideia, né, do xamanismo, essas relações com a natureza, para a nossa religião, para a religião Umbanda, que é muito interessante a relação da Umbanda com a natureza. Nós vemos que a Umbanda é a religião da natureza de elementos, as ervas, as pedras, o elemento fogo através das velas, né? O ar através da defumação, esse elo de ligação, né, entre ervas secas, a erva desidratada, eu tiro um elemento, ou pelo menos diminuo aquele elemento para conectá-lo com outro, através do fogo, esse elo de ligação, conectá-lo com o elemento ar. Então tudo é magia. Nós vamos encontrar na Umbanda as magias elementares. Nós estamos movimentando esses seres da natureza também, ligados aos elementos, magia do ar, magia da água, magia do fogo. Mas a principal das magias naturais, o principal elemento que eu entendo nesse caminho do xamanismo, da mediunidade, do sacerdócio, é o elemento humano. A Umbanda é a religião dos elementos, é a religião da natureza e é a religião da natureza humana. A Umbanda tem nas manifestações espirituais, na mediunidade, uma forma de o médium ser um interpolador, ser um meio de caminho, né? Médium, um meio de caminho entre o invisível, entre as dimensões espirituais e a dimensão humana. Só que para isso é muito interessante essa relação com a natureza, porque a mediunidade ela é impessoal, né? A Umbanda ela trata com isso, né? Ela trata, as manifestações elas são impessoais. E eu não quero falar de uma ou outra religião que tem também na mediunidade a sua base fundamentadora, mas na Umbanda dificilmente, praticamente você não verá uma manifestação espiritual, alguém se manifestar e falar, olha, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o engenheiro tal, eu fui o advogado tal, eu fui este vulto, essa personalidade humana. A natureza humana na Umbanda e em magia natural, ela é expressa pelo arquétipo. E esse meio, esse bolsão energético de onde vem todos os arquétipos, ele se alimenta da necessidade humana, a nossa necessidade humana de entendimento de nós mesmos. O que é o caminho senão o autoconhecimento? O que nós vamos aprendendo no caminho senão sobre nós mesmos? E as religiões, elas provêm de um ser divino, que nós chamamos de Deus, de Criador, e se manifestam, se cristalizam aqui na natureza e a partir da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela desenvolve necessidades. Se o catolicismo tem na figura dos santos, né? E a Umbanda é uma religião sincrética, sim, ela tem essa associação do orixá, a divindade africana associada com o santo católico. Você vai encontrar lá, Oxalá é Jesus Cristo é Oxalá, não. Os dois são manifestações humanas, né? É a divindade humanizada. Cristo, o portador da fé, Oxalá, o orixá da fé. Então, naturalmente, essa associação. A fé, nós recebemos a fé para nós, como a formação da imagem. Aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Formação da imagem, magnetismo é exatamente isso. Né? Quando você quer alguma coisa, você quer buscar alguma coisa, você busca através de quê? Qual a primeira coisa? A intenção, a criação da imagem. Vamos trazer isso aqui para o nosso mundo normal, né? Eu quero comprar um carro novo. Qual que é a ideia do carro novo? A ideia do carro novo é a ideia lá de um elemento, lá tem 4 rodas, né? Você fala, tá, mas que cor, que marca? Eu crio uma ideia, uma imagem. Então eu começo a desenvolver uma fé em algo que eu acredito e eu preciso deste parâmetro, né? Essa vibração, essa energia chamada fé, eu falei vibração porque provém de um meio gerador de todas as vibrações. Nós a absorvemos e os nossos centros de força, os nossos chakras, cada um está ligado
a um padrão de absorção. Então é comum a gente dizer, não, o chakra coronal, né? O alto da cabeça, a coroa mediúnica, como chamamos na Umbanda, é o chakra da fé. É por aqui que nós absorvemos, né? É por aqui que nós absorvemos o quê? O magnetismo, que nós nos ligamos a todo o magnetismo, a todo aquele panteão de divindades, é por aqui que está a nossa crença. Posso dizer que o chakra coronal é o ponto mais sensível, né, do nosso espírito. Tem muitos segmentos religiosos que falam, não pode deixar ninguém encostar a mão no seu chakra. Por quê? Isso tem um motivo? Você tem, cada um contextual, cada um da sua forma pode trazer isso sim. Mas, enfim, voltando, o Jesus Cristo, Oxalá são divindades da fé que nós associamos a eles a partir da sua característica manifestada. Nós associamos a fé a essa formação da imagem, a esse magnetismo. Nós não temos como simplesmente definir fé. Falar o que é fé? Fé seria uma bola branca, portadora da luz e irradiadora da fé? Não. Então nós temos no exemplo arquetípico, né, as aventuras, as histórias mitológicas contadas, seja de Oxalá, seja de Odin, né, na mitologia nórdica, seja, né, de Cristo, nessa mitologia cristã, católica que nós recebemos. Quais são as histórias de fé? E essas histórias fazem sentido para nós, né? Então, quando eu falo que a Umbanda e magia natural é a religião da natureza humana, porque nós precisamos desses parâmetros de comparação para a absorção do que é melhor para nós nesse sentido. Os elementos da natureza são condensadores e são bênçãos divinas, né? Deus, nosso Pai Criador, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que a natureza nos traga, permite à nossa volta elementos condensadores dessa energia, ou seja, vibrações que vão se aglutinando, vão se juntando, e lá desde a criação do mundo, não vamos entrar no assunto Gênese aqui, né? Desde a criação, desde que o mundo é mundo, que os universos são os universos que são, foram se juntando, se concentrando até se materializar, até se cristalizar nesse nosso meio. E tudo isso partiu de uma ideia divina. Então essa ideia divina, ela se reproduz em nós como o acreditar. É como a gente imaginar assim, Deus acreditou que poderia ser assim e aquela vontade divina foi se condensando até realmente criar os elementos necessários, né? Nós, quando nos integramos nesse caminho e começamos a entender as manifestações como manifestações da natureza humana, entendemos também que não só a Umbanda, mas a magia natural, os caminhos do xamanismo ensinam por si só. Ensinam através dessas figuras míticas que nós vemos o tempo todo. Na Umbanda nós temos manifestações básicas, caboclo, preto velho, criança, né, o erê, Exu, pombagira. O que cada um traz? A natureza humana, por ter a sua dualidade, muitas vezes trouxe dessa própria natureza um excesso. Isso infelizmente acontece em todas as religiões, em todos os caminhos, né? O excesso de humanização e o excesso desse aspecto de dualidade. Então essa coisa de falar, o Exu é o diabo cristão, Exu ele é o representante da natureza negativa humana, né? Cada um tem a sua forma de se manifestar. Não, Exu é a própria vitalidade divina. E se ele aceitou essa arquetipização, né? Não sei nem se é assim que fala, se eu falei certo ou errado, se ele aceitou essa imagem que nós humanos colocamos nele, é porque ele também é o aplicador do karma. Ele é o aplicador do karma e o aplicador da justiça divina naquele que exercita o julgamento. Nós temos nesses arquétipos básicos que eu falei, tem a figura do caboclo, a maturidade, né? A seriedade, a austeridade do caboclo, né? A seriedade, o curador. Aí a gente pega o caboclo na Umbanda e transporta lá para o xamã. Olha que interessante, a Umbanda, além de ter os arquétipos, esses arquétipos eles se apresentam em forma cronológica, a criança, o adulto e o ancião.
né? A figura da criança na Umbanda, o erê, a figura do adulto, o caboclo, a figura do ancião, o preto velho. Né? Então, se eu entender que todas as manifestações elas têm essa cronologia, assim como as divindades, os orixás também têm. Nós encontramos, por exemplo, o ciclo da mulher, o ciclo feminino na Umbanda. Oxum, a menina, a jovem, Iemanjá, a mulher, Nanã, a anciã. Né? Então nós vamos encontrar esses 3 ciclos em várias formas, e tudo isso é arquetípico para que nós nos identifiquemos. Os caminhos, eles falam por si. Se nós entendermos que a presença, por exemplo, do preto velho na Umbanda, né, o preto velho na Umbanda é o negro escravo, é aquele que veio lá da África, atravessou um oceano, já é um vencedor, porque nós sabemos que a porcentagem de negros escravos que saíam lá da África e chegavam, que era muito pequena, entre 10% e 20%, era só o que chegava, a maioria morria no caminho. Então ele já é um vencedor, e chega aqui, ele passa por todo o sofrimento e ainda consegue sentar no seu banquinho e expressar sabedoria e lhe dar o sorriso, o abraço amigo, segurar nas suas mãos, se chamar de filho e transmitir bondade. Né? É a própria expressão do perdão e da gratidão. A gratidão pelo caminho. Olha o caminho que o preto velho percorreu. O índio, né? Essa figura do índio, a figura do caboclo, é aquele que foi sim rejeitado pela sociedade, aquele que foi dizimado pelo conquistador, e mesmo assim ele está ali e se comporta como um guerreiro, né? Além desses caminhos serem verdadeiros exemplos de motivação. Olha que interessante, você nunca vai ver uma manifestação espiritual, você nunca vai ver um guia espiritual chegar num terreiro, incorporar, se aproximar do seu médium e chegar ali reclamando. Você nunca vai ver um caboclo chegar na Umbanda, oh, salve seu caboclo, tá mais ou menos. Você nunca vai ver um guia mais ou menos, ou ele tá ou ele não tá. Você nunca vai ver uma criança ali falar algo, eu não gosto de você. Nunca, nunca. Eles sempre estarão ali do médium, do jeito que for. Eu sou um exemplo disso. Quantas vezes eu não trabalhei ali com cólica renal, achando que não, hoje não vai dar, hoje não vai conseguir, e a hora que você entra na vibração, aquilo vai diminuindo, passando, os guias espirituais vêm, se servem da nossa mediunidade viva, ativa, quando colocada, né, a serviço de Deus Pai Criador, de Mãe Natureza, a serviço do semelhante. Né? Quando nós nos colocamos ali como instrumentos, como ferramentas, né, simples, objetivos, portadores da palavra amiga, da palavra transformadora. Olha eu falando de transformação de novo e falando de magia, né? Os elementos naturais, as ervas, o nosso assunto aqui, eu estou falando bastante, daqui a pouco eu não falo de erva, né? As ervas são verdadeiras baterias, são acumuladores, né, dessa energia, dessa vibração, dessa concentração, né, que vão dar permanência. Justamente por quê? Porque nós precisamos de erva. A erva precisa da erva, o elemento mineral precisa do vegetal. Toda a natureza ela é uma grande teia intrínseca. O que nós precisamos como elemento transformador, essas baterias, essas fontes, né, de transformação, para dar manutenção, para dar permanência àquilo que estamos buscando, aquilo que queremos para nós. Os nossos chakras, os nossos centros de força são verdadeiros vórtices, válvulas mesmo, né? Nós absorvemos da natureza e da natureza humana, de toda a natureza, né? Nós absorvemos de todos os padrões energéticos, mas nós só podemos doar do padrão energético humano. Então, mesmo que eu absorva, mesmo que eu pare aqui, evoque Deus, Pai Criador, Mãe Natureza, Força Viva das Ervas, mesmo que eu faça um canto para Jurema, né? Jurema é um pau encantado. O nosso assunto não é catimbó, não é falado especificamente da Jurema, mas é uma forma da gente captar. E mesmo que eu vibre isso em alguém, num trabalho de cura, eu estou vibrando o quê? Energia vegetal. Eu estou absorvendo pelos meus centros de força e projetando isso a partir da minha vontade, da minha intenção, né, e do meu padrão humano.
né? Fazendo isso, eu estou exercendo a minha natureza humana, estou me integrando a essa natureza à volta. A erva, ela dá permanência a isso, o elemento natural da permanência, assim como outros elementos no caminho, como, por exemplo, a simbologia. Alguém ligado à simbologia, os reikianos, por exemplo, podem falar, mas eu não preciso do elemento, eu abro, né, eu me concentro no símbolo, eu sou um iniciado, eu recebi o magnetismo do símbolo, ou seja, alguém permitiu, através de uma troca magnética, que eu aplicasse aquilo, mas esse símbolo faz o quê? Ele abre, a partir da permissão, né? A partir do propósito, do merecimento, ele abre um campo que estabelece uma ligação multidimensional, multivibracional, de múltiplas dimensões e vibrações que vão estabelecer uma permanência ali com a pessoa a ser atendida. As ervas, elas vão trazer essa permanência também. Um banho de ervas, ele permite que você tome ali o seu banho, que você prepare, enfim, eu vou preparar isso de uma forma ritualística, vou evocar, vou ativar, tomo o meu banho, tenho ali o meu período de concentração, aquele ato ritualístico, né? Sair dali, vida normal, seja dormir, seja trabalhar, seja gravar aqui para o Chamasconete, né? Seja fazer, enfim, tocar a minha vida. Sem me preocupar o tempo todo, 24 horas por dia, que eu tomei um banho e eu tenho que me manter naquela vibração. Como é que nós, seres humanos, nos mantemos na vibração? Você consegue ficar 10 segundos, 1 minuto, né? 10 segundos é pouco, mas 1 minuto pensando exatamente na mesma coisa? Nós não temos um controle nem de sim e não. Se eu fizer uma brincadeira aqui e falar assim, olha, eu vou mostrar, provar para todos vocês que você não tem controle no que você pensa, eu vou fazer você pensar em alguma coisa, né? Não, a palavra é não. Não pense, a ordem é não. Não pense, não traga a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Viu como todo mundo pensa na imagem do Cristo Redentor? Nós não temos controle sobre isso. As informações, elas chegam o tempo todo. Como é que você vai dar permanência a algo, a uma vibração, a uma energia, se o nosso mental está preparado com esse magnetismo cétuplo? Nós entendemos todos os sentidos ao mesmo tempo nos seus aspectos positivos, positivo e negativo. Isso é característica do ser humano. E isso tem ligação direta com esses centros de forças, com os chakras, né? Nós vistos pelo lado natural da criação, isso é muito interessante, nós somos seres muito desejados aqui na criação divina. Nós temos uma característica muito interessante, nós somos os únicos seres que conseguimos estar muito bem num sentido e muito mal em outro. Né? Eu posso estar lá vivo no sentido do conhecimento, eu estou estudando, estou trabalhando, estou aqui falando, tá legal, tá bacana, tudo bem, mas a minha fé está mediana, né? Eu estou, passando por alguma dificuldade, poxa, será que Deus me abandonou? O que será que Deus quer de mim? O que será que a natureza, o que será que os guias espirituais querem de mim? O que será que o orixá está fazendo na minha vida? Nossa, meu casamento está uma droga, eu não sei se estou vivo hoje ou amanhã. Nossa, eu não estou conseguindo deslanchar a minha vida. Ou então estou, né? Ou então o contrário. O casamento está ótimo, está vibrante, está bacana, está joia. Eu nunca tive numa fase tão boa, mas eu não estou conseguindo estudar. Não estou conseguindo trazer nada de informação, não estou conseguindo crescer, estou estagnado, estou parado. Então nós somos os únicos seres que conseguimos estar positivos num sentido, negativos em outro, estar em alta num sentido, em baixa em outro. Então essa dualidade e esse magnetismo cétuplo, eu falo cétuplo porque 7 chakras principais, 7 sentidos divinos, né, ligados aos tronos de Deus, aos orixás, né, o sentido da fé, o sentido do amor, o sentido do conhecimento, o sentido da justiça, ou o que nós chamamos de razão, o sentido da lei, o sentido da ordem, né, o sentido da evolução ou sabedoria, o sentido da vida, o sentido gerador. Os 7 sentidos da vida, os nossos 7 chakras principais, os sagrados orixás, cultuados na Umbanda, cultuados em outros meios de matriz africana. Então todas essas diferenças, tudo isso que nós temos nesse nosso humanismo é divino, é maravilhoso. Nós
vistos por seres da natureza, a grande maioria desses seres da natureza não tem ideia de como nós funcionamos, né? Fala assim, poxa, como você pode estar aqui sentado, né, falando de Eva, falando com a gente aqui à tua volta, né, falando desse jeito, dessa forma, né, se emocionar quando fala e passa alguns minutos, acontece alguma coisa, você está duvidando da existência do Criador. Como é que você pode esquecer isso? Então, os seres da natureza, eles não entendem esses nossos altos e baixos, essa dualidade, esse trâmite todo da gente na natureza. Essa é uma das maravilhas da natureza humana. A transformação, a magia, ela é natural para nós. Nós colocamos a nossa religiosidade, essa nossa magia íntima, apoiados em uma religião. Por isso que eu falei, eu sou umbandista de nascimento, cresci na Umbanda, fui batizado na Igreja Católica, porque na época era assim, você não tinha que ser católico e Umbanda era uma segunda religião, não era nem chamado de religião. Hoje nós podemos falar isso, a Umbanda é religião, é do bem, é para o bem, né? Tem tudo que todas as religiões têm, mas nós apoiamos a nossa religiosidade. Religiosidade é a essência do ser humano. É a mesma força que manteve o escravo aqui vivo, ativo. Aquele escravo que chegou aqui no Brasil e encontrou numa árvore um elemento semelhante com o que tinha lá na África. E encontrou aqui, né, encontrou, sei lá, no loureiro, né, no pé de louro, uma folha parecida com o que tinha lá. E olhou e falou assim, né, vibrou aquela erva, né, em uma árvore ali, falou, nossa, é muito parecido com a minha árvore sagrada. E agora, o que eu faço? Pegou uma folha, né, e ali no seu processo ali escondido, né, se escondendo ali do feitor, do senhor de engenho, né, do capitão do mato, pegou aquela folhinha, escondeu e daqui a pouco pegou aquela folha e esfregou e passou aquela folha no pé e juntou ali com água e foi experimentando no pé, no joelho, na perna. Aí escravos de etnias diferentes, né? De tribos, né? De nações diferentes, um olhando o que o outro estava fazendo e sobrevivendo por essa união das diferenças, né? Se unir nas diferenças. Só que ninguém ensina o pulo do gato, né? Ninguém ensina o que está intrínseco ali no teu conjunto de conhecimento, o que está intrínseco à sua religiosidade. E um olhando para o outro, inimigos na África chegaram aqui, colocados ali, para que não se unissem pela língua, pelos costumes, pela própria religiosidade, né, colocados na mesma fazenda de engenho, na mesma senzala, um olhava para o outro e via ali o outro pegando aquela folha e misturando com água e daqui a pouco banhando ali do pescoço para baixo. Poxa, ninguém experimenta a profundidade de um rio com os dois pés, não é? Então, se eu não conheço a erva, eu não sei do que se trata, eu não sei se essa erva é tóxica ou não, eu não sei se ela vai queimar o meu globo ocular, a minha retina, eu não sei se ela caindo no meu ouvido, ela vai me ensurdecer. Então eu vou experimentar onde? Na perna, cintura para baixo, vou esfregar no braço, até preparar ali um banho escondido e usar do pescoço para baixo. Até sim, de uma forma velada ali, não tem ninguém olhando, opa, deixa eu usar na cabeça, deixa eu purificar o meu ori, purificar o meu chakra coronal, né? E a partir dali eu me integralizar. Aí o outro viu parte daquela história, né? E de lá para cá, tradição oral, um vai falando, banho só do pescoço para baixo, só do pescoço para baixo, só do pescoço. Por quê? Por que eu não posso tomar banho da cabeça aos pés? Claro que eu posso. Posso sim, eu devo tomar sim alguns cuidados. Porque as ervas, esse manancial de energia é composto, né, cada um no seu nível, cada um do seu jeito, né, de energias diferentes. Nós temos padrões energéticos que nós chamamos de agressivos ou, dentro da religião, dentro dessa nossa classificação, ervas quentes ou agressivas. Agressivas por quê? Porque ao usá-las, elas vão dissolver, eliminar, cortar, anular vibrações negativas, cascões energéticos, vibrações que acumulamos no nosso dia a dia, que recebemos sim, né, deste padrão humano, recebemos sim, né, desse nosso meio,
né? Essas vibrações negativas, não estou dizendo que é a magia negativa que alguém enviou para mim. Veja, magias negativas projetadas representam não mais do que 5% das ações negativas. A grande maioria das ações negativas acontecem de dentro para fora. De dentro para fora, estou falando de chakras, né? Os nossos chakras, nossos centros de força são vórtices doadores, tanto receptores de padrões energéticos quanto doadores. E ao doar, a gente não pode esquecer nunca, ao desenvolver um sentimento, ao doar uma energia, essa energia ela começa no mental, ela desce pelo nosso eixo energético, passando pelo nosso frontal, nosso laríngeo, nosso cardíaco, plexo umbilical, básico, forma esse eixo, nós irradiamos a partir do nosso padrão humano. Mas a gente não pode esquecer também que temos vários corpos espirituais. Esses corpos são verdadeiras malhas, são filtros. Então, é uma máxima que diz, né? Sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece flores. Sempre fica, né, um resíduo da vibração que você oferece, porque cada um só oferece o que tem, né? A pessoa que desenvolve o ódio, o egoísmo, sentidos negativos, pode ter certeza, aquilo vai se desenvolver ali no seu eixo, vai criar um padrão energético e ao ser irradiado, aquilo vai ficar nos seus corpos espirituais, gerando mal-estar, estagnação, doenças, uma série de coisas que tratamos isso dia a dia nos nossos consultórios espirituais, nos nossos terreiros, nas igrejas de modo geral, né? Nós vemos as pessoas aí desenvolvendo a depressão espiritual. Não vamos confundir depressão clínica com depressão espiritual, com tristeza. A pessoa é cometida por uma tristeza que nem ela sabe por quê, né? Fica com aquela cara apática, ai, nada dá certo, minha vida não está assim, por quê? Dá uma avaliada, né? Vê como é que você está lidando aí com o teu orgulho, com o teu egoísmo, como é que você está aí, de repente você subiu num salto aí de uma gilete e não consegue descer, né? Então, e você está irradiando isso, isso parou no teu campo, então você não consegue mais desenvolver aquele magnetismo com outras pessoas justamente por causa disso, de dentro para fora. As ervas, as que eu falei, as ervas quentes, agressivas, elas são capazes, elas nos ajudam a dissolver, a diluir esses padrões energéticos criados por nós. Também diluir aqueles padrões que nós recebemos, né? Das pessoas que temos contato. Porque se nós irradiamos isso de nós, isso tem um alcance a outras pessoas, também tem um alcance das outras pessoas com a gente. Então nós também recebemos esse de dentro para fora e de fora para dentro. Um bom clarividente olhando ali a aura. Eu falo um bom clarividente, é aquele clarividente que não é um curioso, então perceptivo, né? A gente fala clarividente porque está acostumado a falar. Alguém perceptivo, não aquele curioso que vai olhar para você e falar assim, nossa, meu, como tua aura está escura, né? Nossa, vai tomar um banho aí porque você está ruim. Não, aquela pessoa que de repente vai olhar e falar, irmão, quem sabe um banho de erva vai te trazer um equilíbrio melhor, né? Não é aquela coisa da palavra agressiva, isso é que nem um obsessor encarnado, né? Às vezes você não está nem sentindo nada, o cara chega e ele te dá uma informação que você não pediu, na hora que você não precisava, e ele acabou causando ali no teu mental, criou uma imagem, teu mental transportou isso para o teu eixo energético, transportou para todos os chakras e aquilo vai se desenhando de verdade. E criando de dentro para fora, realmente essa energia, essa densidade aí que eu falei. As ervas quentes ou agressivas podem nos ajudar a diluir isso, mas ao nos ajudar a diluir, elas levam também uma boa parte da vitalidade. Por isso que um banho de ervas nos deixa um pouco cansados, um pouco ali com moleza. Nós recomendamos que todos os banhos de limpeza espiritual, chamado também de descarrego, né, banhos purificadores, quando tomados ali com exclusividade, com a intenção de limpar e purificar, eles sejam tomados antes da gente dormir, porque o sono já é regenerador. É um contrassenso eu falar, depois de eu tomar esse banho, eu preciso tomar um outro banho para repor? Não, num período de 8 horas, os banhos, as ervas conjuntas vão funcionar juntas ali com você,
Então, se você for tomar um banho em seguida, mistura tudo que vai dar na mesma. Energeticamente falando, vai dar na mesma. E eu não estou sendo simplista, não. Para eu falar isso, tem estudo, tem prática, tem alguns dias de caminho, né? Quer saber um pouquinho mais? Ó, é óbvio que eu vou falar aqui do nosso livro, do nosso trabalho, né? Então, tem toda uma forma da gente fazer isso. Eu trouxe uma erva que eu já preparei algumas coisinhas aqui para gente mostrar. E eu trouxe uma erva quente clássica, né? Uma erva muito usada em todos os rituais, em todos os meios, né? Que é a nossa querida arruda. Vamos pegar um galho bom aqui, né? Vocês perceberam, nós estamos gravando aqui no jardim. Hoje está um dia frio, né? Hoje está um dia meio geladinho aqui. Então, as ervas, elas sofrem um pouquinho. Nós estamos gravando aqui nos primeiros dias do inverno. Então, o jardim sofre um pouquinho, o jardim não está tão exuberante. Temos arrudinhas plantadas aqui, temos várias ervas plantadas, mas já destaquei algumas aqui para a gente mostrar, né? Arruda, gente que fala, nossa, não pode colocar arruda na cabeça, não pode, né, usar arruda na cabeça de jeito nenhum, não pode tomar banho. Bom, eu não estou tomando banho, mas eu estou esfregando, caiu a arrudinha nas costas, estou esfregando a arruda na cabeça, vou pegar aqui um galinho pequeno aqui de arruda fresca, ainda está carregada de água. Essa aguinha que eu estou bebendo, eu posso até usar aqui um requinte, né? Vou molhar a arruda aqui, vou simular um banho, vou pegar essa arruda, vou dar uma amassada nela, vou esfregar na cabeça aqui, ó. Aqui pronto, estou esfregando aqui no meu ori, no meu chakra coronal, a arruda, né? Nossa, você é doido, por que você está fazendo isso com a arruda? Você não vai se sentir mal? Não, não vou me sentir mal. Primeiro porque eu simplesmente peguei um galho de arruda e esfreguei na cabeça. Eu estou colocando erva. Talvez se eu tiver alguma alergia, ela vai me dar uma coceirinha, né? Toda e qualquer ação, em toda e qualquer erva, em todo e qualquer elemento, exige uma ativação. Assim como o benzimento. Você vai ver um benzedor, a benzedeira, a rezadeira, né? Pegar lá um galho de arruda para fazer um benzimento, o que ela vai fazer? Um sinal da cruz. O sinal da cruz por quê? Porque ela tem a base católica? Sim, mas nós sabemos que o sinal da cruz não é exclusividade do catolicismo, né? Eu estou me conectando a quê? A poder divino e forças naturais, a alto e baixo, esquerda, direita magnética, não tem nada a ver com Exu, com pombagira, não, alto, baixo, esquerda, direita, eu estou traçando uma linha energética ali no meu eixo, né? Então, o meu sinal da cruz, em nome de Deus, Pai Criador, Mãe Natureza, Força Viva das Ervas, fazer um instrumento vivo para o melhor benefício desse irmão. Que essa erva seja força viva, ativa, curadora, capaz de envolver esse irmão a ser benzido, essa irmã, essa criança, esse idoso, esse doente, envolvê-lo nas suas vibrações curadoras, transformadoras. Se houverem espíritos sofredores, obsessores, ações energéticas negativas que sejam envolvidas, curadas, transformadas para o bem, recolhidas pelos mecanismos divinos, mecanismos da lei divina, que eu possa ser útil, simples e objetivo. Em nome de Deus, Pai Criador, de Mãe Natureza, que assim seja e assim será. Simples assim? Claro, simples assim. Um benzimento simples assim. Ativando essa erva, peço que, em nome de Deus, Pai Criador, perceberam que sempre que eu faço uma ativação, eu ativo em nome de Deus, Pai Criador e Mãe Natureza, princípio masculino, princípio feminino, né? A grande maioria conhece isso aí das suas escolas, dos seus caminhos, né? Princípio masculino e feminino, em nome de Deus, Pai Criador, Mãe Natureza, peço que essa erva seja força viva, vibrante, capaz de purificar meu espírito, de se instalar no meu íntimo e dele se projetar purificando o meu espírito de mazelas espirituais, acúmulos energéticos negativos, larvas astrais, miasmas, envolvendo espíritos sofredores, obsessores, toda e qualquer forma de vida, consciente ou não, que tenha se ligado a mim, aos meus corpos espirituais, ao meu campo mediúnico. Isso eu faço num banho, isso eu faço numa defumação, isso eu faço num galho de arruda que eu vou esfregar na cabeça e espero que ele tenha essa função. Isso eu posso fazer, né,
aqui naquele galinho de arruda que eu coloco ali atrás da orelha, né, em nome de Deus, Pai Criador, Mãe Natureza, peço que abençoe essa erva e ela seja força viva, ativa, vibrante, crie um campo protetor para mim, para a minha estrutura mediúnica, né, para que nada me envolva, para que eu não receba cargas negativas, ou se recebê-las, elas sejam abençoadas, curadas, transformadas para o bem e recolhidas pelos mecanismos divinos. Onde eu vou colocar ali o galinho de arruda, né? Colocar um galho de arruda atrás da orelha, depois eu vou colocar um outro galho, vou aproveitar aqui, né? Depois eu ponho um galinho aqui no chapéu também. Então, olha lá, o galinho de arruda, né? Vamos deixar essa erva aqui, embaixo do chapéu, vamos ver o que acontece. Será que daqui a pouco eu vou cair duro no chão? Acho que não, né? Então, erva quente, erva agressiva, essas ervas de limpeza espiritual. Eu trouxe a arruda, mas eu poderia ter falado também do guiné, do eucalipto, da aroeira, da própria jurema preta, uma série de ervas que compõem, né, essas ervas com capacidade de limpeza profunda, limpeza pesada. A segunda categoria que nós temos para o trabalho das ervas, mais um detalhe também, antes de falar da segunda categoria. Todas essas ervas são usadas da cabeça aos pés, sem restrição. A restrição que eu tenho é tomar esses banhos antes de dormir e nunca exagerar. Um exagero de ervas é tomar 7, não preciso tomar 7 banhos. Eu posso tomar 3, até 3 banhos na sequência, segunda, terça, quarta e quinta, não importa, na sequência com intervalo ali de um dia entre um e outro, até 3 banhos são perfeitamente suportados pelo meu organismo espiritual. Passou disso, eu começo a ter essa desvitalização um pouco mais acentuada. E isso, se eu exagerar, vou tomar 21 banhos de ervas quentes, isso vai mexer com o meu sistema imunológico. Os negros, os escravos, os africanos que vieram para cá, eles sabiam disso. Sabiam de forma oral. Os mais antigos falando para os mais novos. Só que quem sabia e tinha explicação para isso, acabou não ensinando. Ou quem aprendeu acabou apenas vendo. Ele olhou, viu o outro fazendo e copiou. E essa é uma forma, sim, de propagação do conhecimento. A gente fala, a cópia, ela mas enfim, desde que o mundo é mundo, né, nada se cria, tudo se copia. Então é muito comum alguém, de repente, vai observar lá um vídeo, ou então eu não ouvi direito o áudio, eu vi o herveiro, o Adriano Camargo fazendo um benzimento, e ele pegou a pessoa para fazer um benzimento e fez um benzimento meio mineiro, assim, olhou e falou: eu quiser para ponderar perto, porque em nome de Deus, Espírito Santo, Santo Espírito Santo, Pai, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho. Bom, primeiro ele fez Pai, Filho, Espírito Santo umas 3 vezes. Ninguém sabe exatamente o que eu estou fazendo ali, porque eu não ensinei, eu não estou falando, eu estou balbuciando. Vou pegar aquela pessoa, né, e vou perguntar o nome da pessoa, falar: como é que você chama mesmo? Como é que é? Falar: o herveiro é meio surdo. É nada. É uma forma da gente fazer a pessoa falar o seu próprio nome algumas vezes. O benzimento básico é isso, né? Você induz a pessoa a falar o seu próprio nome. Se for uma criança, você induz a madrinha, a mãe, a pessoa que trouxe a criança para ser benzida. Erva na mão. Eu quiser pé ponderer, pé porque eu quiser pé ponderer, pé porque eu quiser pé ponderer, pé porque. Você não entendeu nada que o cara está falando, só eu quiser pé de porco, pé de porco, pé de porco. Aí você fala: nossa, eu conheci o cara que benzia com pé de porco. Daqui a pouco tem alguém benzendo com um pé de porco. E assim é o conhecimento, ele vai se desdobrando desta forma, né? Então alguém de repente pode, a pessoa não tem a paciência que você, meu amigo do Xamãs Connect, tem de ouvir, né, de assistir esse vídeo do começo ao fim. A pessoa viu só aquele pedacinho e fala assim: nossa, eu vi pegar lá o galho de arruda, amassar e colocar lá no chapéu. E eu gostei. E daqui a pouco começa a ensinar por aí: para você ficar legal, você tem que pegar um galho de arruda, amassar, colocar na cabeça e usar chapéu. Bom, o conhecimento ele já tomou uma outra forma, já foi de outro jeito, e cada um é responsável por aquilo que copia e aquilo que multiplica, né? Então, aqueles que trouxeram isso lá da África, os próprios indígenas não trouxeram essa base de conhecimento para falar: olha, isso não pode por causa disso.
Pergunte para uma pessoa, para os magos, para os sacerdotes, esses que têm opinião ferrenha de que você não pode tomar banho de ervas na cabeça, salvo aqueles ligados a um contexto religioso que exige isso. Os contextos religiosos são definidos pelas suas, dentro da religião, e isso é indiscutível. Eu não discuto dogma religioso de ninguém, eu discuto magia natural. Em magia natural nós somos livres, eu tenho a liberdade do meu espírito, a liberdade da natureza. Não falei o que é o caminho, senão o caminho para dentro, o caminho de si mesmo. No caminho de si mesmo eu posso tomar banho de mamona. Eu posso pegar uma folha de mamona, mas mamona não é de Exu. Não, mamona, uma das vibrações que está na mamona está ligada ao Exu, ao mistério Exu. Eu posso tomar banho de mamona da cabeça aos pés. Se eu não entender que a mamona vai me prejudicar, ela não vai me prejudicar. Então, ervas quentes posso sim usar da cabeça aos pés, desde que eu faça isso antes de dormir, que eu não exagere. Nossa segunda categoria, ervas equilibradoras, ervas mornas. Olha, quente, morna. Mornas ou equilibradoras. São as ervas regeneradoras, as ervas que eu posso usar sem distinção, sem critério. Eu preciso tomar o cuidado, claro, do exagero. A diferença entre veneno e remédio é a dose. Existem ervas aí na fitoterapia, na homeopatia, que são poderosos curadores, mas exagera para você ver o que ela faz contigo, São verdadeiros venenos, Então, algumas equilibradoras clássicas são as ervas que, junto com as ervas quentes, elas vão trazer, elas não diminuem a potência da erva quente porque estão numa frequência diferente. A erva quente está numa frequência X, a erva equilibradora está numa X menos Y, ela está numa outra frequência. Então, uma vai trabalhar de um jeito, a outra do outro, mesmo que elas estejam juntas. São posições diferentes. É como se eu tivesse uma senoide, uma forma de onda para uma erva quente, uma forma de onda para a erva morna. E eu vou ter uma forma de onda para frias específicas, Então, eu tenho uma ação, que uma tem um tempo, a outra tem outro, e tudo aquilo vai me trazer um benefício. Ao usar as ervas mornas, eu estou regenerando, estou reconstruindo corpos espirituais. Essa reconstrução é como passar aquela massa corrida numa parede esburacada, porque as ações negativas, muitas vezes, elas deixam marcas profundas até nos corpos espirituais. As ervas mornas, olha que interessante, elas são as ervas que vão fazer os seus chakras, os seus centros de forças girarem na direção correta, na velocidade correta e no pulsar mais adequado para o seu espírito. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Não há duas pessoas iguais. Ninguém tem a estrutura dos chakras primários e secundários exatamente igual ao outro. Cada um tem a sua velocidade, tem o seu pulsar, tem a sua cor, tem o seu desenho, e é isso que nos torna seres individualizados. Equilibradoras clássicas. Eu trouxe duas equilibradoras clássicas aqui. Eu trouxe o alecrim, alecrimzinho, ervinhas aqui do nosso jardim que eu já deixei preparadas aqui para a filmagem, para a gravação. Vamos pegar esse galinho de alecrim, aqui o alecrim clássico. São vários tipos de alecrim que nós temos. Tem esse aqui, tem alecrim rasteiro, alecrim de pendão, alecrim macho, fêmea, enfim, não importa. Alecrim. Alecrim é uma equilibradora fantástica. Vamos pegar esse raminho de alecrim aqui, vamos, alecrim, aliás, uma especiaria fantástica, Você quer pegar um pouquinho de sal, colocar num potinho, colocar alecrim, para você usar aí na cozinha. Vamos colocar um alecrimzinho aqui no meu chapéu, Vamos brincar um pouquinho aqui. E a mesmíssima coisa, Pai Criador, Mãe Natureza, Força Viva das Ervas, peço que abençoe essas ervas. Eu tenho uma quente e uma morna. Eu posso fazer um banho com essas duas ervas. Mas, herveiro, não precisa ser 3. Não. Eu preciso da condensação energética que eu tenho e eu entendo de cada uma. Mas como a nossa mente está preparada, está desenhada já para isso, eu trouxe mais um equilibrador aqui para a gente trabalhar. Tadinha das ervas, a gente nesse tempo aqui judia um pouco das ervas, então eu peguei uma quantidade aqui para que não faltasse, eu trouxe manjericão. Manjericão, poderosíssimo manjericão. Olha o preparo que eu tenho, manjericão, alecrim,
e arruda. Eu tenho uma erva quente, duas ervas mornas, duas equilibradoras. Uma agressiva, duas equilibradoras juntas no mesmo banho, no mesmo preparo. Então, a erva quente, alecrim, a erva da alegria, uma erva associada a Pai Oxalá. Mas como assim? Arruda é uma erva de quem? Uma erva de Xangô, uma erva de energia ígnea. Ela é um vegetal, mas a energia, a estrutura energética dela é ígnea. A aura da arruda é avermelhada. Ela remete a essa energia do fogo. O alecrim, uma erva de Pai Oxalá, entre outras vibrações. Não é uma vibração só que tem na erva. Ela está ligada a multidimensões, a multivibrações, né? O alecrim, entre outras, uma erva de Oxalá. E o manjericão? O manjericão é uma erva associada na Umbanda a todos os orixás. Eu posso usar manjericão para todas as vibrações, principalmente as vibrações aquáticas. Oxum, Iemanjá, Nanã, as mães aquáticas. O manjericão é aquela erva que a gente pode dizer um coringa, é uma genérica, né? Aquela erva assim, eu não sei que banho tomar. Para quê? Também não sei, então toma manjericão. Manjericão é aquela erva que não faz mal nenhum, te regenera, te traz ali uma alegria, dá uma intensificada ali na tua energia. Então, banho de manjericão ele pode ser usado para todas as idades, para todas as situações. Não queiram dessas duas ervas um poder de limpeza em profundidade, de dissolver aqueles cascões, dissolver magias negativas, dissolver aqueles acúmulos negativos que estão ali enraizados. Para isso, use as ervas quentes ou agressivas. Mas para o seu dia a dia, esse conjunto aqui está excelente. Olha o conjunto que eu tenho, 3 ervas, arruda, alecrim, manjericão. Eu tenho um banho que eu posso usar para todas as situações, mas eu não preciso de 7 ervas, não. E quer acrescentar 7 ervas? Procure colocar mais 2 quentes, 3 quentes, 4 equilibradoras, 4 quentes, 3 equilibradoras, de acordo com a sua necessidade, né? Tem muita informação sobre isso. Adivinha onde? Rituais com ervas, banhos, defumações e benzimentos, né? E eu estava falando do manjericão, né? Um reconstrutor muito bacana. Acabei de sair de um embate energético, de uma situação de doença, ou então estou convalescendo, estou me recuperando. Banho de manjericão. Manjericão é uma erva fantástica. Cresce muito fácil no jardim, em vaso, enfim, dá para a gente usar muito bem. Falei dessas 2 categorias e eu quero falar de uma outra erva. Eu mostrei aqui logo no início, né? O louro. Louro é uma das ervas que nós chamamos de uma erva fria. Fria por quê? Porque ela tem um campo muito específico. Ela trabalha especificamente em 2 campos. Ela é uma erva atratora do magnetismo, ela ajuda a melhorar, a desenvolver o magnetismo de prosperidade. Lembrando que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é multiplicação daquilo que já temos em nós como crenças, como valores. Multiplicação dos nossos valores íntimos. Então, se eu tenho a crença de que eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, e porque meu pai era pobre, porque meu avô era pobre, esquece. Você pode tomar um banho, você pode cortar o pé de louro, você pode se enterrar no pé de louro que não vai adiantar, né? Então a mudança é de dentro para fora. As ervas são baterias, são energias que nós usamos para dar permanência a essas decisões que tomamos de mudança, né? Prosperidade, para eu atrair prosperidade, atrair o magnetismo de prosperidade, não adianta, o que adianta eu pegar um carro que ele está empoeirado, ele está sujo de terra, de barro, enfim, acabei de sair lá do lamaçal, eu vou olhar para aquele carro e falar, nossa, meu carro está sem brilho, eu preciso passar cera nele. O que acontece se eu pegar cera de encerar carro e passar no carro sujo? Não vai acontecer nada. Eu vou sujar o meu paninho, eu não vou encerar o carro e ainda corro o risco de riscá-lo, né? Assim acontece com aquela pessoa que fala, minha vida não está muito legal. Tem aí um banho de prosperidade? Você falou que louro é prosperidade, então vou tomar um banho de louro. Legal, você vai tomar um banho de louro, se estiver envolvido por aquele cascão, se a aura não estiver com um magnetismo bacana para absorver o específico, e essa é a erva fria específica, para absorver o específico, não vai adiantar nada. Eu vou ter uma perda muito grande e o louro não vai fazer efeito, né?
a grande maioria dos preparos para aqui, quente e morna. Ah, o que eu quero? Eu quero ficar bem, equilíbrio para o dia a dia e vamos embora. Mas quanta gente não busca o específico, né? Então, primeiro, eu vou tomar o meu banho de limpeza. A limpeza é feita pela arruda, o equilíbrio feito pelo alecrim, pelo manjericão. Primeiro esse banho, no dia seguinte, o meu banho de louro. Ah, eu posso associar também o louro com alecrim e o manjericão? O manjericão, claro que pode. A fria com as mornas. Eu não associei a quente com as mornas? Posso associar uma com a outra? Posso sim. Então, primeiro dia, arruda, manjericão, alecrim. Segundo dia, louro, manjericão, alecrim. Eu posso estender isso por mais tempo? Posso tomar esse mesmo banho aqui por mais 2 dias. Eu fiz a minha limpeza básica e agora eu estou devolvendo o meu magnetismo natural, que é a melhor forma de eu absorver essa vibração do louro. O louro ele vai fazer o que com o meu espírito? Ele vai me deixar num grau magnético, onde eu vou, desde que eu entenda isso, né? Desde que eu queira de verdade, assim, que eu entenda isso como a busca do louro, eu não entenda que eu vou tomar um banho de louro e a oportunidade vai bater na minha porta sem eu correr atrás. Não, mas se eu me colocar nessa vibração, a minha percepção de oportunidades que me levarão à prosperidade será muito maior. Você não vai tomar um banho de louro e alguém vai te dar o número da Mega Sena. Tá? Infelizmente, não, se fosse assim, tava bom, né? Tava bom. Pois não é. Então, o louro é uma erva fria nesse sentido da prosperidade. Eu posso dizer que o louro também é uma erva masculina, uma erva que melhora o magnetismo masculino. Quando entendemos magnetismo feminino, masculino, alguém vai falar, então quer dizer que é uma erva, pega homem, pega mulher. Não, ele vai melhorar o magnetismo masculino. De repente, melhorando o magnetismo masculino, essa pessoa, ela vai atrair o quê? Ela vai atrair qualquer pessoa que se interesse, que se sinta atraída pelo magnetismo masculino. Então você escolha dentro da sua sexualidade, dentro das suas opções, né? Louro é uma erva masculina, nós temos ervas femininas como o patchouli, a malva rosa, né? Aquela malva cheirosa, aquela que a folha bem aveludada, você passa o dedinho nela ali, ela é bem perfumada. Tem malva rosa aqui no jardim, patchouli, tem uma série de outras ervas aí que podemos usar como erva feminina. Rosa vermelha, já que estamos falando de umbanda, de orixá. Rosa vermelha, a rosa vermelha ela é de pombagira? Não, a rosa vermelha, as senhoras pombagiras, assim como a mamona, os sagrados Exus, eles têm na mamona uma parte da sua vibração e nela eles abrem o seu campo, o seu mistério. As senhoras pombagiras têm na rosa vermelha parte da sua ação e abrem na rosa vermelha um grãozinho ali, uma parte do seu mistério, que é o mistério do desejo. Desejo de quê? Olha a confusão, né? Exu, vitalidade, pombagira, desejo. Vitalidade, desejo de quê? Vitalizadores da fé, do amor, do conhecimento, vitalizadores dos sentidos, também da sexualidade, também do sex appeal, mas não exclusivamente. Quando nós enxergamos essas divindades, essas bênçãos divinas na nossa vida, e são Exu, pombagira, caboclo, preto velho, criança, baianos, boiadeiros, marinheiros, todos esses arquétipos. E os sagrados, pais, mães, orixás. Oxalá, orixá da fé, mãe Oxum, a mãe orixá do amor, Inhansã, aplicadora da lei de Ogum, Ogum, orixá da lei, pai Xangô, orixá da justiça, pai Obaluaê, mãe Nanã, os orixás da evolução, da transformação, da transmutação, mãe Iemanjá, a mãe da vida, Oxóssi, o pai do conhecimento, o sagrado guardião dos mistérios vegetais, das ervas da nossa vida, né? Então, quando nós enxergamos os orixás desse jeito, com as suas potências, e não simplesmente com o arquétipo humano, pombagira não é mulher da vida, Exu não é o ladrão assassino que morreu, não importa, porque eles não trazem personalismo, não importa o que foram aqui. Eles se revestem desse arquétipo para quê? Para se nivelarem, para mostrarem para nós a máxima de que, diante da natureza, somos todos iguais. Nesse nosso caminho, nós temos niveladores. Já dizia o poeta pensador, o homem é um cadáver adiado. A gente começa a morrer quando nasce. Nós somos um cadáver adiado, por quê? Porque todos os dias nós adiamos a nossa transformação a um cadáver. Então, diante da natureza, somos todos iguais.
Não tem preto, branco, japonês. Levantou tsunami, negão. Tu tá ferrado, igual eu, igual o outro. Não importa quem está na praia, se é o rico, se é o pobre. Levantou o tsunami, ele vai levar todo mundo. Né? Deu terremoto, não importa. Diante da natureza somos todos iguais. O sol nasce para todos. E diante da morte, Deus, nosso Pai Criador, na sua infinita bondade e misericórdia, Mãe Natureza, a partir da natureza de elementos, natureza humana, trouxe a todos nós niveladores. A morte nos torna iguais. A natureza nos torna iguais. Cada um no seu caminho. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não há diferença entre nós. Nós somos todos um, somos todos iguais. De repente, alguém parou, você está ali no caminho você encontrou alguém que é bacana, que é teu amigo, é teu irmão, é teu parceiro, é teu companheiro de jornada. Mas essa pessoa se encantou com a macieira, se encantou ali com o pessegueiro e parou e está esperando aquele fruto cair na mão. Você tem a opção de continuar o caminho, você tem a opção de parar e esperar aquele irmão, porque cada um tem um tempo diferente no caminho. Nós somos todos iguais, ninguém melhor do que ninguém, ninguém pior do que ninguém. Esse conhecimento, esse conjunto de conhecimento, ele está na natureza. Se eu posso dizer, eu fui abençoado em poder transmitir esse conhecimento, em poder levar dentro do meu trabalho e hoje aqui, abençoado em poder falar os meus sagrados irmãozinhos e irmãzinhas do Xamãs Connect, se eu fui abençoado por essa forma de comunicação, eu sou muito grato. Eu agradeço mesmo de coração a sua atenção, agradeço ao Xamãs Connect, meu irmãozinho Samuel, e vida longa a todos nós, vida longa às ervas. Quero falar um pouco mais aqui do livro para a gente fechar e encerrar. Livro ilustrado, tem foto das ervas, né? Separados aqui em ervas quentes, ervas mornas, ervas frias, por categoria, ervas para crianças, para gestantes, atratoras masculinas, femininas, ervas para harmonia conjugal, a prosperidade, que nem eu falei, né? Ervas para você usar, seja na sua casa, na sua empresa, tem uma série de informações. Tá? Então, de muito, muito, muito coração, quero agradecer mesmo, muito obrigado, gratidão, que Pai Criador, Mãe Natureza, os Sagrados Pais e Mães Orixás, vosso poder divino e vossas forças naturais, as forças vivas de Jurema, nossa mãe geradora de tudo que há nesse meio vegetal, Mãe Jurema possa nos abençoar. Quero encerrar aqui e trazer, como sempre, né, aquele canto de Jurema, né? Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem beber. Beber da ciência da natureza, beber da ciência das ervas. Resumindo, a associação, né, dos chakras, os nossos centros de forças com os sagrados orixás, como eu falei, né? O orixá da fé, Pai Oxalá, naturalmente o chakra coronal, o chakra do topo da cabeça, né? Não vou falar os nomes hindus, de repente a minha pronúncia não é tão boa assim, vamos falar aqui no meu popularzão, tá? Da minha simplicidade. Pai Oxalá, o trono da fé, os orixás da fé associados ao chakra coronal. Pai Oxalá, Mãe Oiá, Logunã, o tempo também, a mãe do tempo, né? O chakra frontal, associado com o Pai Oxóssi, o Pai do conhecimento. Oxóssi Obá, o conhecimento e a concentração. Chakra laríngeo, o chakra do ar, né? O sistema respiratório, associado a Ogum e Ansan. Pai Ogum, Mãe Ansan. O pai e a mãe, os aplicadores da lei divina, os pais orixás da lei. Né? O chakra cardíaco. Opa, acho que eu bati no microfone aqui. O chakra cardíaco, associado à mãe do amor, né? Mamãe Oxum, papai, o pai do amor, o pai Oxumaré, o pai da renovação. As transformações profundas, né? As renovações, a diluição, né? Pai Oxumaré, mamãe Oxum. O plexo, o chakra do plexo, associado a pai Xangô, Xangô, Egunitá, mãe Oroiná, os pais da justiça. Lembrando que justiça é o equilíbrio, é a razão,
é a proporção. É o chakra também das energias. A mãe Gunita, a mãe das energias. É o boom energético, a explosão, é o Big Bang, né? Criador do universo. Né? O chakra umbilical, chakra da evolução, associado a pai Obaluaê, a mãe Nanã, os pais da transformação. Lembrando que o Obaluaê e Nanã, né? Os elementos, elemento terra, terra e água. Pai Obaluaê, terra, água, mãe Nanã, água, terra, ou seja, o barro, a transformação. E o chakra básico, a mãe Iemanjá, pai Omulu, né? Uma qualidade ali desdobrada. Obaluaê e Omulu são qualidades, são pais diferentes, né? São qualidades diferentes. Pai Omulu, sagrado guardião da vida, mãe Iemanjá, a mãe geradora, a mãe da vida. O chakra da geração. Lembrando que tem muita coisa, assim, dentro das religiões, dentro dos contextos religiosos, o pessoal fala, não pode usar, você só pode usar na cabeça ervas de Oxalá e Iemanjá, nenhuma outra. Justamente porque é o pensamento divino, Oxalá, a expressão do pensamento divino, a criação da imagem, e Iemanjá é a mãe da realização, é a mãe geradora. É como o pai pensa, a mãe realiza, passando por todas as outras etapas entre o pensar e o realizar. Tudo isso é o que nós chamamos a coroa divina, né? É o setenário sagrado, né? Desdobramento de Deus. Em Deus, onipotente, onipresente, onisciente, estão todos os sentidos, todos os elementos, tudo está em Deus. Deus se desdobra de forma que nós possamos compreendê-lo, e as mitologias são exemplo disso. Os sagrados pais e mães orixás, né? Nós herdamos essa mitologia africana, né? E para a nossa compreensão da criação, ligação, chakras e orixás. Muito, muito, muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima, se Deus, Pai Criador, Mãe Natureza quiser, com certeza eles querem sim. Mais uma vez, eu sou Adriano Camargo Herveiro da Jurema. Seja feliz, fique bem. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.